Olá, eu sou o Ricardo Araújo Pereira e este é o podcast Coisa que não edifica nem destrói, hoje sobre bonecos. Quando a pessoa com quem estamos a falar manifesta dificuldade em compreender qualquer coisa, nós costumamos perguntar, sempre num tom sarcástico: queres que te faça um desenho? A pergunta parece presumir duas premissas que são, digamos, problemáticas. Primeiro, que um desenho é fácil de fazer. Segundo, que um desenho é fácil de interpretar. Num ponto, ao menos, a pergunta acerta. Um desenho é rápido e eficaz. Ou seja, ao contrário do que acontece com um texto, especialmente um texto longo, um desenho tem um impacto instantâneo. Quando o desenho é um cartoon, todas essas características se intensificam. É mais difícil de fazer, mais difícil de interpretar e o impacto que provoca é mais intenso. O grande cartunista colombiano Ricardo Rendón propôs uma famosa definição: uma piada é um dardo revestido de mel. Como as melhores definições de humor, ela sublinha o seu caráter contraditório. Por um lado, fere, é um dardo; por outro, não fere, é doce, está revestido de mel. Uma piada é, para usar outra formulação contraditória conhecida, uma transgressão benigna. Em alguns momentos da história, no entanto, parece haver uma certa inclinação para a literalidade, que tende a simplificar o que é complicado, e parte da definição é obliterada ou até esquecida. O tempo em que vivemos tem algumas características desses momentos em que há uma clara tendência para entender a comédia simplesmente como uma agressão. É um dardo apenas, uma transgressão sem mais. E das graves. Jorge de Burgos, o bibliotecário cego do Nome da Rosa, em princípio concordaria. De acordo com este entendimento, o riso é eticamente suspeito. Agredir outro, seja ele quem for, é imoral. E agredi-lo, conseguindo com isso provocar o riso, é além do mais desprezível. Tendo em conta que o riso dá prazer, isso significa que estamos a regozijar-nos com uma agressão. Os cartunistas são, por isso, e como é óbvio, particularmente pérfidos. Quando alguém dispõe apenas de meia página e de um lápis para dizer qualquer coisa, é natural que recorra a algumas medidas drásticas para se fazer ouvir. Essas medidas costumam incluir o exagero e a distorção, e um objeto com essas características, se considerado literalmente, pode dar origem a interpretações desastrosas. Além disso, como é costume no humor, os cartunistas não respeitam o velho adágio segundo o qual não se brinca com coisas sérias. Pelo contrário, é quase só nas coisas sérias que detêm o olhar. O humor é uma espécie de loucura, mas comandada pela razão. Parece mesmo uma agressão, mas dá vontade de rir. A natureza paradoxal do humor é particularmente evidente nos cartoons. Um cartoon distorce, mas retrata fielmente, exagera muito, mas ainda assim acerta em cheio. Além disso, é, se me permitem a platitude, um desenho. E um desenho, digamos, infantil. Fulgurantemente infantil até, às vezes. Essa é a contradição maior. Um cartoon é uma infantilidade perversa. Nós temos dificuldade em imaginar uma criança malvada. E há uma razão para as vermos com tanta frequência em filmes de terror. Precisamente porque a ideia de infantilidade perversa é perturbadora. Onde esperamos ver inocência, encontramos malícia. Ora, o cartunista é uma criança malvada. Consegue ser perverso com desenhos infantis. E sabe que quanto mais infantil for o tom dos desenhos, maior a perversidade. No entanto, tendo em conta que fazer um desenho talvez seja das atividades mais inocentes, o facto de eles provocarem reações muito violentas acaba por ser sempre surpreendente. Na década de 70 do século XIX, o famoso cartunista americano Thomas Nast resolveu dedicar vários dos seus trabalhos ao problema da corrupção em Nova Iorque. William M. Tweed, um dos principais políticos visados, terá desabafado: temos de acabar com os malditos bonecos. Não me interessa muito o que os jornais escrevem sobre mim. Os meus eleitores não sabem ler, mas conseguem ver os bonecos. Depois de ter sido julgado e condenado, Tweed conseguiu evadir-se da prisão e fugiu para a Europa, refugiando-se em Vigo, na Galiza. Segundo se diz, foi capturado pelas autoridades e devolvido à prisão americana depois de ter sido reconhecido por causa de um dos cartoons de Thomas Nast. David Lowe, um dos maiores cartunistas do século XX, ficou conhecido por, na antecâmara da Segunda Guerra Mundial, ter dirigido várias sátiras a Hitler. Num livro chamado The Art of Controversy, A Arte da Controvérsia, Viktor Navarsky conta que uma vez, em 1937, depois de regressar de uma reunião em Berlim com Joseph Goebbels,
Lord Halifax, o equivalente inglês ao nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros, confidenciou ao editor do Evening Standard, o jornal em que os cartoons de Lowe eram publicados, o seguinte: não conseguem imaginar a fúria que estes cartoons causam. Assim que uma cópia do Evening Standard chega, é imediatamente consultada para ver o cartoon de Lowe, e se for sobre Hitler, como geralmente é, os telefones começam a tocar, os ânimos exaltam-se, as febres aumentam e todo o sistema governamental da Alemanha entra em alvoroço. E mal se acalma antes da chegada do número seguinte. Nós em Inglaterra não conseguimos entender a violência da reação. A situação era tão grave, diz Navaski, que Lord Halifax convidou David Lowe para um almoço em que lhe explicou o problema. O cartunista perguntou: devo entender que me está a dizer que seria mais fácil promover a paz se os meus cartoons não irritassem pessoalmente os líderes nazis? Como Halifax respondeu afirmativamente, Lowe disse: muito bem, eu não quero ser responsável por uma guerra mundial. No entanto, é o meu dever como jornalista relatar as coisas com honestidade e tenho de dizer a verdade. Eu acho este homem horrível, mas vou abrandar um pouco. Como sabemos, a mudança de atitude não evitou a catástrofe. Segundo Navaski, Lowe tinha uma teoria sobre a razão pela qual os seus cartoons eram tão detestados pelo Führer. Dizia ele: nenhum ditador se sente incomodado ou até desagradado com cartoons que mostram a sua terrível figura a avançar por entre sangue e lama. Essa é a ideia sobre si mesmo que o conquistador ambicioso quer propagar. Isso não só alimenta a sua vaidade, mas infelizmente também lhe traz benefícios num mundo perplexo. O que ele não quer que se espalhe é a ideia de que é um idiota. Isso é que é realmente prejudicial. Às vezes, não é o retratado que se ofende, mas outras pessoas ofendem-se por ele. Em 1987, o americano Gary Larson, autor da célebre série de cartoons The Far Side, fez um desenho que representava dois gorilas sentados no ramo de uma árvore. A gorila fêmea, que usa os óculos típicos das personagens femininas de Larson, retira um cabelo dos ombros do gorila macho e diz: olha, olha, outro cabelo loiro. Estivemos novamente a fazer trabalho de campo com aquela vagabunda da Jane Goodall, foi? A diretora da Fundação Goodall escreveu ao jornal onde o cartoon tinha sido publicado, dizendo: fiquei horrorizada quando vi o cartoon de Larson. Referir-se à doutora Goodall como uma vagabunda é imperdoável, mesmo para alguém que se descreve a si próprio como maluco, como Larson. O cartoon era incrivelmente ofensivo e de um mau gosto tal que os leitores poderiam questionar o discernimento editorial que leva a publicar tal atrocidade num jornal que afirma fornecer notícias a pessoas com uma inteligência acima da média. O cartoon e a sua mensagem eram absolutamente estúpidos. Vagabunda! Nem por sombras! A irresponsabilidade do The Star ao optar por publicar tal obscenidade é revoltante. Na verdade, qualquer mulher devia sentir-se insultada pela insinuação de que a personagem feminina, neste caso um típico animal de óculos ao estilo Larson, não compreenderia o verdadeiro significado da investigação da doutora Goodall, a sua seriedade, e pela suposição de que uma fêmea apenas teria a disposição mental de procurar conotações sexuais. Na data em que o cartoon foi publicado, a própria Jane Goodall estava fora do país. Quando voltou e tomou conhecimento do desenho, a sua reação foi: uau, fantástico, verdadeira fama finalmente, que maravilha aparecer num cartoon do Gary Larson. A ideia segundo a qual devemos defender-nos de desenhos é antiga. O segundo mandamento diz: não farás para ti imagem de vulto, nem alguma semelhança do que há em cima no céu, nem abaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. A ordem é comum a várias religiões e é interpretada por muitos fiéis como uma proibição de desenhar a face de Deus. Até o Criador do Universo, que, recordo, é todo-poderoso, parece temer a força dos desenhos e impõe um mandamento que o mantenha a salvo deles. Por vezes, como infelizmente tem vindo a ser hábito, alguns cartoons transformam-se eles próprios em acontecimentos, às vezes até mais polémicos do que os temas que abordam, o que não deixa de ser incrível. 10 anos antes do atentado ao Charlie Hebdo, a direção do jornal dinamarquês Jyllands-Posten propôs a 42 cartunistas que desenhassem Maomé. 15 cartunistas responderam ao desafio, embora 3 o tenham feito para dizer que declinavam o convite. O jornal publicou então 12 cartoons numa página intitulada O Rosto de Maomé.
5 meses após a publicação, foram decretados boicotes a bens dinamarqueses, registaram-se ataques a embaixadas da Dinamarca, mas também de outros países europeus, e eclodiram vários outros episódios de violência, dos quais terão resultado mais de 250 mortos. Hoje não é muito fácil aceder aos cartoons. A entrada da Wikipédia sobre o caso mostra a página do jornal onde figuram os desenhos, mas a reprodução é tão pequena que é impossível vê-los com clareza. Um dos problemas é, aliás, esse. Temendo represálias, muitos jornais recusaram publicar os cartoons quando noticiaram o caso, o que gera um debate bizarro em que ninguém sabe exatamente do que está a falar. Isso fez também com que, como aconteceu na altura, tivessem começado a circular imagens falsas. Uma fotografia de um homem disfarçado de porco com a legenda "Eis a verdadeira imagem de Maomé" percorreu o mundo como se pertencesse ao grupo de cartoons publicados, quando era na verdade a imagem de um participante de um concurso francês que nada tinha a ver com o assunto e cuja legenda foi acrescentada por alguém com a intenção de acicatar os ânimos. A decisão de não republicar os cartoons também levou a que não fosse possível saber que vários dos desenhos eram críticos não de Maomé ou do Islão, mas da própria iniciativa do jornal que os tinha publicado. O cartunista Lars Refn, por exemplo, respondeu ao desafio de desenhar Maomé desenhando, na verdade, uma criança com o mesmo nome. O cartoon mostra a criança numa escola dinamarquesa a escrever no quadro da sala de aula. A legenda diz Mohammed, 7º ano. No quadro, o rapaz escreveu uma frase em Farsi, a língua persa, que é falada no Irão, no Afeganistão e no Tajiquistão. Traduzindo, a frase diz: os jornalistas do Jyllands-Posten são um bando de reacionários. Ironicamente, o autor do desenho foi o primeiro a receber uma ameaça de morte. Esta história é contada pela cientista política Jita Clausen no livro The Cartoons That Shook the World, os cartoons que abalaram o mundo, publicado pela Yale University Press. Nas primeiras páginas, um comunicado da editora começa por informar que, após longa ponderação, foi decidido que o livro não mostraria os cartoons sobre os quais se debruça. Logo a seguir, a autora diz, noutro comunicado, que, com tristeza, concordou com a decisão da editora. Certas pessoas deixam-se ofender gravemente por um desenho, seja porque ele toca num assunto que é para elas sagrado, ou apenas porque não compreendem certos aspectos evidentes do funcionamento da linguagem humorística. E o problema de não compreenderem é que, em princípio, não adianta fazer-lhes um desenho. Mais sobre isto daqui a pouco. Agora vou falar com Pedro Piedade Marques, um grande estudioso da obra de João Abel Manta. Vamos falar sobre cartoons em geral e sobre os do João Abel Manta em particular. Pedro, como vai? Muito obrigado por ter aceitado este convite. Eu é que agradeço. Ora, eu começava por lhe perguntar o seguinte. Eu, na primeira parte, referi um livro de uma autora dinamarquesa sobre o caso dos cartoons naquele jornal dinamarquês. O livro é excelente. Exatamente. Porque ela aborda vários aspectos, quer dizer, quer de um lado quer do outro, não só registra que há vários muçulmanos a favor da liberdade de expressão, alguns até apoiaram o jornal, Exatamente. ou não apoiando o jornal, defenderam uma reação diferente, ou até a inexistência de uma reação. Por outro lado, registra que há ocidentais contra, fala do jornal dinamarquês e das suas intenções ao publicar os cartoons que não eram, digamos, exatamente puras, mas também do outro lado os imãs que se esforçaram para acicatar os ânimos, introduzindo coisas falsas no dossiê. Enfim, é um conflito político, acha ela, aquilo que aconteceu, no fim do qual toda a gente ficou com um sabor amargo na boca, ninguém ganhou, houve um balanço trágico de mortos e, mais uma vez, aquilo é provocado por desenhos. Ou seja, essa perplexidade de haver uma aversão profunda a circunferências, segmentos de reta, a desenhos que até muitas vezes são ostensivamente infantis. Isso faz um contraste muito não lhe quero chamar divertido, tendo em conta as circunstâncias do que aconteceu, mas é um contraste muito impressionante, não é? O que há num cartoon, num desenho com estas características, que excite reações tão acirradas? É claro, nesse caso em particular há também um contexto religioso ou de uma versão extremista de uma determinada religião, que é na base iconoclasta, que não permite a representação do profeta, de Deus, etc, etc, etc. É claro, mas o contexto era que era um jornal num país distante das teocracias, onde infelizmente esses regimes ditam as leis.
houve também, aquilo também partia dessa fricção. Não é? Agora, lá, eu dou sempre o exemplo, não era um desenhador, o John Hartfield era um colagista, recortava, fotografava e montava, e fez essencialmente apenas isso, e apenas isso, recortes publicados na contracapa de um jornal, chegaram para irritar o Hitler a um ponto de o pôr, quando eles tomaram o poder em 33, o partido, ele estava talvez nos 50 ou 60 nomes que a Gestapo devia imediatamente prender, ele fugiu para Praga a tempo, e quando chegaram a Praga em 38, ele estava nos 5 primeiros nomes. Ou seja, apenas com recortes e cortar, ou seja, isto é possível quando é bem feito, claro, mesmo até através de desenhos muito infantis e muito simples, não é? E aqueles grandes desenhadores do Charlie Hebdo, o Volinsky e o Willem sobretudo era um desenhador extraordinário que veio do meio de provocação, ele fazia parte dos provos em Amsterdão, foi expulso da Holanda, era um desenhador radical mesmo, não tinha medo de nada, e fazia desenhos extremamente simples, muito, muito quase infantis, pequenas bandas desenhadas. Agora lá está, quando isso é bem feito, é óbvio que causa danos. E eu acho que isso é essencialmente a marca não é tanto a qualidade do desenho. Ainda há pouco tempo estava a reler parte de um livro do Charles Press, chama-se mesmo Press, sobre o cartoon político, e ele escreve exatamente isso. Não é tanto a qualidade do desenho, ou do desenho da colagem, às vezes até pode ser um desenho sem qualquer qualidade estética apreciável, mas por um determinado ponto se consegue picar e entrar por uma fissura da muralha de um poder, tem um poder explosivo. Esse purismo iconoclasta que referiu, e que neste caso é central porque se trata de uma matéria religiosa, mas isso atravessa mais do que uma religião, quer dizer, tendo em conta que o segundo mandamento lhe faz referência, e portanto, por exemplo, a gente entra numa sinagoga, numa mesquita ou numa igreja evangélica e percebe que aquelas pessoas levam a sério o segundo mandamento. Nos templos católicos não tanto, quer dizer, há ali uma extravagância. E nos protestantes, sim. Os protestantes era uma versão cristã iconoclasta. Sim, exatamente, é isso. As igrejas evangélicas são iconoclastas também, têm esse purismo. Os católicos não, provavelmente por culpa de São Paulo, por causa da segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6, em que ele diz que a letra mata e o espírito vivifica, ou seja, devemos seguir as leis pelo seu espírito. E um pouco por culpa do São Carlos Borromeu, no Concílio de Trento, que em virtude da reação da reforma, não é? Decidiu acentuar que era bom que as imagens fossem ainda mais sangrentas, certo, e mais enfim, tudo fosse muito mais vívido. Sim. É provavelmente por levarem a sério a sugestão do São Paulo de que o espírito das leis é que vivifica e a letra mata, que os católicos, digamos, não estão obrigados não têm algumas obrigações como a circuncisão ou digamos, da dieta, aquelas dietas que por exemplo, os judeus e muçulmanos também têm, e se calhar isso também vale para o segundo mandamento, é uma coisa para ser entendida de outra forma. Mas o que é que lhe parece esta ideia segundo a qual o próprio Deus, no segundo mandamento, parece recear os desenhos? É que não é o... Repare, só lá para quarto ou quinto lugar é que vem não matarás. Antes disso ele entretém-se com as coisas verdadeiramente perigosas, como o desenho. Sim, é capaz, sim, realmente. Até porque lá está, é preciso pensar que a palavra bíblica é uma palavra de poder, não é? Ou seja, foi escrita por quem tinha, é preciso não esquecer que a Igreja Cristã deve, de facto, ter resistido ao Império Romano. O imperador, ao converter-se, transformou-se, digamos, num continuador e o Papa, no fundo, não é por acaso que a capital da facção católica da cristandade, a mais poderosa, está em Roma, não é? Portanto, é óbvio que os poderosos temem o ridículo. Exato. Isso é
isso é de chapa, não é? Que o ridículo, e mais uma vez, o exemplo do Trump não sei, começa a ficar um bocadinho opressiva a questão do Trump, mas nós podemos tê-lo de novo em janeiro no poder, e o Trump é um claro exemplo de um quase déspota, apesar dos supostos checks and balances do sistema americano, é um quase déspota que detesta o ridículo, absolutamente. Não é? Tanto que nós tivemos exemplo de cartunistas que tiveram problema. O próprio António fez um cartoon que representava o Netanyahu como o cãozinho de guarda. E teve um problema, o desenho não foi publicado, foi rejeitado pelo New York Times, etc. E essa é, sobretudo, a base, não é? Se é transmitida através de Deus, das palavras divinas ou não, ela parte de um poder que detesta o ridículo. Claro, isso é uma coisa muito antiga. Em relação ao João Abel Manta, ele próprio, os seus desenhos, por exemplo, levaram-no à prisão, não é? Durante o Estado Novo. Sim, ou seja, terá sido talvez, ele está preso 2 semanas em 1948, certo. A acusação, ou seja, as pessoas podiam estar presas, era em Caxias, era a cadeia da Pida, as pessoas podiam estar presas 3 meses sem qualquer justificação. O Stal Monteiro esteve preso mais de meio ano, entre 66 e 67. As pessoas podiam estar muito tempo presas, e se houvesse ligações ao Partido Comunista, então, se calhar, nem sairiam ou iriam ser deportados, etc. A acusação era a pertença ao mudo juvenil, que não se comprovou. Ele próprio disse aos interrogadores da PIDE que não pertencia, mas por trás dessa acusação estaria uma colaboração informal com o mudo juvenil, que passava também pela realização de desenhos que eram reproduzidos, vendidos, e o dinheiro dessa venda revertia a favor das famílias dos prisioneiros. Já o desenho fazia parte desse combate dele ao regime. E depois, mais tarde, já em democracia, os desenhos dele, quem é que irritavam? Boa pergunta. Irritavam. Infelizmente para ele, irritaram parte dos vencedores do 25 de novembro. É preciso não esquecer, um dos mais irritados com os desenhos foi o Mário Soares, não é? O Mário Soares, nas palavras do próprio Manta, detestou o cartaz. O Mário Soares, que aliás nunca foi, nos cartoons dele, nunca foi propriamente gozado como, por exemplo, nos cartoons do Vasco. Os cartoons do Vasco são um verdadeiro inferno de ataque ao Mário Soares a todos. O Manta tinha um respeito, e ele dilo mesmo, ele detestava distorcer a cara das pessoas, já tinha um grande respeito na representação. Eram até cartoons mais melancólicos, diria, sobre, no fundo, o absurdo do poder, a solidão do poder, a melancolia de tudo aquilo. Mas o cartaz Povo Vasco MFA irritou muita gente. Não é? E a amizade dele, não diria bem a amizade, mas o respeito que ele tinha pelo Vasco Gonçalves, que é o grande derrotado do 25 de novembro, respeito, aliás, que ele nunca renegou, que afirmou mesmo numa entrevista muito boa ao Batista Bastos, onde é que você estava no 25 de abril, em 99, e ele diz, de todos os revolucionários que ele conheceu, o Vasco Gonçalves foi o único que lhe pareceu genuinamente sincero, alguém que acreditava naquilo. E isso custou-lhe caro bastante depois do 25 de novembro. Quando, digamos, um leigo como eu ouve o nome de João Abel Manta, a primeira coisa que me ocorre são os cartoons. Eu não sei se conseguirei distinguir quadros do João Abel Manta. Talvez um estudioso como o Pedro consiga, mas tendo em conta isso, tendo em conta que para um leigo aquilo que nos ocorre em primeiro lugar são os cartoons, é estranho que ele os considerasse, tivesse, digamos, uma menor consideração por eles, parece-me, não é? Eu não sei se isso deve-se a um conjunto de fatores ou só a um, ou sendo um conjunto, será porque entendo o cartoon como uma arte menor, porque o humor também, a ideia de produto humorístico, de objeto humorístico também se calhar lhe diminui a importância aos seus olhos, será isso? Ele sempre foi um desenhador humorístico, ou seja, mesmo esses desenhos que são desenhos de resistência no final dos anos 40, que é um período muito complicado, em que o regime do Salazar abala um bocadinho,
Já havia humor, ele já no início dos anos 50 é conhecido como cartunista do humor, mas são desenhos risonhos, muito inofensivos, não é? Mesmo os desenhos que ele faz na revista Almanac são desenhos um pouco descomprometidos, enfim. É preciso não esquecer, quando ele começa a desenhar como cartunista, um autor de caricaturas políticas, de caráter político, de caráter cultural, com alguma dose de humor. Não é? Quando ele começa a fazer isso, no verão de 1969, já tem mais de 40 anos, é um desenhador premiado, é um arquiteto premiado, está a poucas semanas de ver a sua tapeçaria no Salão Nobre da Gulbenkian exposta ao público, pela qual ganhou o segundo prémio. E já tinha ganho um prémio no início dos anos. Ou seja, se havia candidato a caricaturista, não era, obviamente, o João Abel Manta. Um homem daqueles, decidir-se a fazer de pequeninos desenhos. Os desenhos tinham uma dimensão, e quem vai ver agora as duas exposições no Museu Abel Manta em Gouveia e no Palácio Anjos em Algés, pode apreciar isso. Os originais tinham uma grande dimensão, a sua reprodução era muito mais pequena, mas era em papel fraco, poroso, papel para embrulhar sardinhas, ou seja, havia essa fricção entre aquilo que ele era e aquilo que ele pretendia fazer. É claro, ele quis fazer isso porque, em primeiro lugar, havia ali uma ocasião a aproveitar. Essa ocasião decorre da queda de Salazar, a queda literal da cadeira. Exato. E da mudança de poder. Ele e talvez o Cardoso Pires, com quem ele se dava muitos, eram amigos muito próximos, percebem que há ali algo a aproveitar. E há um jornal, o Diário de Lisboa, capaz, disposto a fazê-lo, o que era também importante, porque para fazer isso, os desenhos que o Manta tinha em vista eram desenhos que já não se viam na imprensa portuguesa desde o início dos anos 30, desde que o Salazar chegou a primeiro-ministro em 32, já não se via daquilo. Era de facto um plano que foi muitíssimo bem arquitetado, mas o Manta, apesar de ter injetado nesses desenhos uma qualidade de pesquisa gráfica, nas colagens, no desenho, no estilo do desenho, desde um desenho muito simples a um desenho muito complexo, ele fez uma autêntica revolução plástica, mas nunca viu aquilo como uma verdadeira realização plástica, de artista. Certo. Tanto que há um pormenor muito curioso no desenho, na capa do álbum Cartoons, na de 75 e nesta reedição do ano passado, dentro dos os anos que balizam, na de 75 era 69, 75, na reedição é 69, 1992, o ano do último desenho, os anos parecem parecem íris dentro de olhos, certo, a fazerem o efeito de olhos trocados. Ou seja, para ele era uma área cultural muito baixa, era muito lowbrow, não é? Certo. O que é extraordinário, tendo em conta o que ele fez, claro, a qualidade do que ele fez. E eu não conheço mais nenhum caso de um cartunista que tenha tido o nível dele e olhasse para esses desenhos de uma forma tão desprendida. Aliás, há um exemplo que eu costumo contar, que é o do álbum 1987-88. O Osvaldo Sousa atribui um prémio Stuart ao Manta, depois de ter atribuído ao Vasco, creio. E se nós compararmos o álbum que o Osvaldo Sousa fez com o Manta com o álbum extraordinário que ele fez com o Vasco, que é o Viagem aos Amares da China, nós percebemos o modo como 10 anos depois isto todo, o Manta estava de costas completamente viradas para aqueles desenhos, para aqueles bonecos que ele tinha lá em cima, não é? E é uma coisa extraordinária, eu não deixo de dizer isso, mas é de facto aquilo pelo qual ele ainda é mais famoso. Exato, e esses cartoons, esses desenhos com que ele colaborava nos jornais, isso eu estou enganado ou ele rejeitava pagamento? Ele achava que aquilo era essencialmente mais do que um trabalho artístico, era um trabalho político. Logo, não devia aceitar dinheiro por um trabalho
de expressão política. Certo. Não é? É claro, estamos a falar de outra mentalidade republicana que infelizmente não pegou, não é? Ou seja, a política era essencialmente um trabalho que não necessitava de remuneração financeira. Podiam buscar o dinheiro noutros sítios, mas a política era um trabalho de aplicação e de esforço e de campanha. E por outro lado também, isso permitia-lhe uma coisa muito importante, permitia-lhe a independência dos jornais. Se um jornal não gostasse ou desse um remoque qualquer, um desenho dele, ele simplesmente deixava de fazer desenhos para o jornal. Não dependia e nem estava sujeito a que lhe apontassem o dedo, aquele jornal pagou-te X. Ou seja, era absolutamente, ele mandava os desenhos e o jornal, se quisesse, publicava ou não. E é claro, isso implicava uma grande coragem, sobretudo do Ruela Ramos, do Diário de Lisboa, não esqueçamos, foi um trabalho contínuo entre 69 e 73, ele deixa de publicar em setembro de 73, de permanente vigilância da censura. O primeiro meio ano dele, em 2 desenhos, era proibido. E o jornal chegou a fazer uma coisa muito arriscada, que era não enviar os desenhos, a cópia dos desenhos aos censores. Que na documentação da Torre do Tombo relativa ao Diário de Lisboa e ao Manta, estão muitas cartas da censura a pedir explicações. Pedro, se calhar esta pergunta não tem resposta, mas porque será difícil uma pessoa pronunciar-se sobre isto, mas o que é que há no traço do João Abel Manta que é tão impactante? Toda a gente reconhece aquilo, toda a gente já viu, a gente sabe dizer isto é do João Abel Manta. O que é que há de tão, não sei se a palavra é icónico naquilo? Porque é que é tão impactante? Bom, em primeiro lugar, são desenhos feitos por um arquiteto, ou seja, são desenhos muito pensados em termos gráficos. Basta ver, por exemplo, saindo do cartoon, basta ver o que ele fez com o cartaz Povo MFA. O cartaz Povo MFA, incluindo as letras, incluindo a tipografia, que é em futura, estava totalmente pensado para funcionar como um carimbo pequenino e um cartaz grande. Ou seja, era de alguém que tinha uma grande capacidade de produção de imagens muito pensadas a este nível. Curiosamente, o Jorge Silva, que fez o design da exposição da Algésia, tem um texto, aliás, muito interessante no catálogo. Ele nas visitas guiadas, ele tem um raciocínio curioso sobre isso. Ou seja, o Manta começa muito por estar ligado e influenciado a alguns desenhadores americanos, sobretudo o Saul Steinberg, mas depois consegue, e precisamente nessa altura em que tem que começar a fazer desenhos contra o Marcelo Caetano e contra o Estado Novo, consegue reformular o estilo, simplificá-lo, com as linhas exteriores grossas e as linhas interiores finas. Ou seja, ele trabalha para um meio de impressão que era imperfeito, não é? Portanto, os desenhos têm que ser perfeitamente legíveis na redução a que iam levar. Os desenhos tinham mais, alguns tinham quase A2, e iam ser reproduzidos a um tamanho muito, muito pequeno. Ou seja, ele trabalhou isso. Não só, esse impacto não é um acaso, não é? Agora, tinha um impacto também porque, e aí voltando ao início da conversa, porque iam ao centro de dor e ao centro sensível do regime que estavam, no fundo, estavam a atacar. Não é? Eram desenhos contra o regime. Portanto, mesmo para um leitor pouco letrado ou pouco com carências, como em geral os consumidores de jornais portugueses eram na altura, liam jornais filtrados pela censura, mesmo um leitor desses conseguia calmamente, serenamente chegar lá, não é? Vendo os desenhos dele. E isso de facto teve um impacto muito grande. Pedro, agradeço-lhe imenso. Mesmo quem não estivesse familiarizado com o tema fica seduzido com o seu entusiasmo a falar dele. Por isso, muito obrigado por ter vindo, agradeço-lhe imenso. Eu é que agradeço também. Foi o 3º episódio da 2ª temporada de Coisa que Não Edifica Nem Destrói, um podcast original da SIC, com sonoplastia de João Martins, música de Rodrigo Leão e capa de Vera Tavares, coordenação de Joana Beleza, direção de Daniel Oliveira. Eu sou o Ricardo Araújo Pereira e no próximo episódio vou falar do povo escolhido. Quem tiver interesse na bibliografia deste e de outros episódios pode encontrá-la no site da SIC ou do Expresso.